Não fechei a porta. Vamos lá. Vamos terminar primeiro o conteúdo, porque aí eu falo só sobre a prova depois. Na última semana, a gente viu gêneros textuais. A gente falou sobre os diversos tipos de gêneros, sobre os diversos tipos de tipos textuais. Eu expliquei para vocês os tipos mais comuns que caem no vestibular, que a gente utiliza no nosso dia a dia, onde a gente pode ver, e ficaram faltando 2, que tem na apostila, que são os tipos textuais que vocês praticamente vão trabalhar bastante. Ata e prontuário. Para simplificar a ideia, a gente não precisa voltar lá atrás, a gente viu a importância de saber os tipos textuais, lembram? Então, fazem parte de um contexto social, precisam de uma interação autor-leitor e precisam fazer um sentido naquele contexto que ele está inserido ali. Por isso que a gente divide os tipos em algumas vertentes. Eu falei até com vocês sobre um gaveteiro, onde a gente consegue encaixotar um determinado tipo de texto em uma gaveta, porque ele tem uma nuance maior que puxa para um lado de tipo textual e pode puxar para outro também, porque é uma mescla de ambos. Se eu não me engano, foi até o Alexandre que perguntou se no texto dissertativo ele pode ser expositivo também, ele pode ser descritivo, e eu falei que sim, mas que ele sempre tem uma predominância de um tipo maior de texto, e que a gente vê isso baseado na estrutura, na forma como esse texto é trabalhado. Quando a gente falou sobre a questão dos gêneros e a facilidade de a gente descobrir isso a partir desse tipo de estrutura, faltaram 2 tipos, 2 tópicos, digamos assim. A ata, que é aquele mais comum, que a intenção desse tipo textual é marcar ou registrar algumas ideias, algumas discussões que são levadas em conta durante uma reunião, em consenso coletivo, digamos assim. É aquela forma que a gente tem de documentar de uma maneira escrita tudo que é debatido. Então, onde que a gente sempre vê ata? Reunião de condomínio, reunião de escola, reunião de grupos sociais, grupos de igreja, assembleia, congresso, conferência. Sempre tem uma pessoa designada para redigir esse documento, porque ele tem esse caráter formal e, na grande maioria das vezes, ele também tem um caráter jurídico, porque, dependendo do tipo de reunião onde essa ata é feita, ele precisa ser levado até um cartório, precisa ser autenticado para ter um valor legal. Quando a gente fala de ata, a gente fala sobre um documento que é produzido por uma pessoa específica, ou uma corporação, etc., onde a gente designa uma pessoa para ficar ali redigindo essa ata. Então, esse texto ele é feito baseado em tudo aquilo que se discute. Geralmente, a gente levanta tópicos e anota esses tópicos que são discutidos, e ao final da reunião, uma pessoa lê para saber se todo mundo concorda, se aquilo está de acordo com o que foi discutido. Então, isso é um documento, é uma forma textual, um tipo textual que também é um documento. A característica mais importante que a gente vê na ata é a questão de polifonia. O que é um documento polifônico? Ele contém várias vozes discursivas. Não é só uma pessoa que fala e anotam tudo que essa pessoa fala. É de um grupo, pertence a um coletivo. Então, a gente consegue transcrever ali vários tipos de fala. E a gente adapta a nossa linguagem na hora de redigir esse documento para a forma como isso é discutido. Então, mesmo que tenha só uma pessoa escrevendo esse tipo de texto, esse tipo de texto contém diversas transcrições de diversas pessoas, diferentes pessoas que estão ali. Porque é o único texto que a gente contempla a fala das pessoas que se manifestaram ali durante uma reunião. Por que a gente trata a ata como um tipo textual? Porque mesmo sendo um documento, é um tipo textual específico. Lembra quando a gente falou que as tipologias têm uma estrutura específica? A ata também tem uma estrutura específica. Ela precisa ter um cabeçalho, ela precisa ter... Gente, tem uma música chata aqui. Ela tem um cabeçalho, ela tem uma estrutura específica, ela precisa ser nomeada. Essa é uma ata pertencente a uma reunião específica, reunião X, para tratar do problema X.
precisa da data escrita por extenso, e no final sempre tem ali a pessoa que comandou essa reunião, geralmente o presidente, o vice-presidente e os membros. Sempre é listado bonitinho para assinar. Por isso tem o valor de um documento legal, porque consta assinatura. E a gente também tem o prontuário, que vai ser o mais comum para vocês, eu acho, trabalharem. O que é o prontuário? É aquele documento também que a gente vê em hospital, em clínica, onde ali tem as informações e instruções sobre a saúde de algum paciente, sobre uma pessoa que está fazendo algum tratamento, alguma coisa. E aí, nesse tipo de documento, ela tem uma estrutura específica. Tem o nome, tem tudo aquilo que a pessoa já passou, tudo aquilo que está acontecendo naquele momento, e aí tem uma descrição dos tipos de remédio, dos tipos de exames, dos tratamentos que essa pessoa está fazendo, que ela já fez. E esse é um tipo pessoal que engloba vários tipos dentro dele. Ele é um documento técnico, digamos assim, porque ele trabalha na área da saúde, né? Então, ele é uma descrição das evidências do porquê esse paciente está passando por esse tipo de tratamento, porque, o que esse paciente teve, por que ele está ali. Ele é narrativo, porque ele trata da anamnese. O que é a anamnese? Levantamento de fatos, a evolução. Isso acontece há quanto tempo? Como que começou? E ele também é dissertativo, porque ali estão os diagnósticos possíveis que se dá para aquele problema. Um médico, um enfermeiro, um socorrista. Sempre é uma pessoa da área da saúde que começa a redigir esse tipo de documento, digamos assim. Então, eles pedem aí também uma linguagem padrão, como a ortografia oficial. Que ortografia é essa? A ortografia que a gente sempre utiliza na nossa língua portuguesa. A gente terminou agora os tópicos que eu tinha na apostila para dar para vocês. Vamos fazer uma revisão rápida? Alguém tem alguma dúvida sobre ata ou sobre prontuário? Não? Não. Ok, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o documento. Eu vou abrir só um slide que eu acho que nele já dá para a gente colocar tudo que englobou, tudo que a gente estudou até aqui. Fazendo um paralelo bem tênue com tudo aquilo que eu tentei passar para vocês, tudo aquilo que a gente discutiu em sala, quando a gente falou sobre o estudo da língua portuguesa aqui, qual que era o meu intuito? Passar para vocês que nós temos nuances discursivas. O que é isso? A gente consegue utilizar a nossa língua em diferentes níveis, em diferentes ambientes, a gente consegue adaptar a nossa linguagem, adaptar a forma como a gente se expressa, porque, além de ser o nosso idioma nativo, é a nossa parte que mais é humanizada, digamos assim. Então, a nossa língua, a nossa linguagem, é toda a nossa parte comunicativa, é a parte que a gente usa para se expressar. Por isso que a gente se constrói baseado na língua. Quando a gente fala sobre língua portuguesa, eu frisei muito para vocês que, mesmo sendo uma disciplina que a gente estuda a vida inteira na escola, mesmo sendo uma disciplina que a gente bate na tecla em qualquer curso, qualquer área de conhecimento que a gente vá se especializar, sempre tem um português instrumental ali. Por quê? Porque a gente precisa aprender sobre essa adaptação, a gente precisa compreender as nuances que a gente tem na nossa linguagem. O fato da gente conseguir dominar essa língua, faz com que a gente consiga executar tarefas rotineiras. O que isso influencia na nossa vida? Fica muito mais fácil. Não é só ser bom em língua portuguesa, não é só saber ler, saber escrever muito bem. É saber se adaptar em qualquer âmbito, em qualquer disciplina, em qualquer área de conhecimento. Porque tudo que a gente precisa estudar, isso influencia o quê? Leitura, fala, comunicação. O que a gente trabalhou durante as nossas aulas? A gente trabalhou de uma forma mais dinâmica, digamos assim, a parte da nossa língua que é mais criativa. Então, todo esse processo que eu passei com vocês, que a gente passou junto aqui, segue essa linha. É uma linha que, se a gente for parar para perceber, parar para pensar, é a mesma linha temporal que a gente aprende na escola. A gente voltou lá no começo, não ao pé da letra de vogal e consoante, mas a gente voltou nos tópicos mais comuns e mais frequentes. A gente viu
variação linguística e norma culta. Por que eu preciso entender os diferentes tipos de variação linguística, principalmente aqui no Brasil? Porque a gente entende que o nosso país é muito grande, então as regiões são afastadas, cada um cria um dialeto possível, um dialeto específico. A gente viu a padronização da norma culta. Por que a gente aprende português na escola? Por que a gente tem aquela gramática do Evanildo Bechara? Por que a gente carrega um dicionário? Porque a gente precisa estruturar a nossa língua. Lembra quando a gente falou que a nossa linguagem e o nosso português é um português muito variado? Ele tem sim uma linha tênue, mas ao mesmo tempo ele varia muito por causa da extensão territorial do nosso país, do número populacional. A gente viu que entender essa nuance que a gente tem faz com que a gente consiga adaptar tudo que a gente fala. Então, saber se portar em diferentes âmbitos, saber falar e adaptar a nossa fala é muito importante. A nossa comunicação fica mais clara, mais específica. Por que eu estudo português na escola? Eu preciso escrever, digamos assim, de uma certa forma, diferente da forma como eu falo. Porque eu preciso manter essa estrutura. Essa estrutura é necessária para que a nossa língua não fuja. Isso não saia de uma regra e a gente não perca o controle dela. Lembram quando a gente viu a palavra você? Que era, deixa eu ver se tem aqui no slide. Que era vossa mercê, virou vós me ser, vossa me ser, vós me ser, vão ser. Hoje a gente usa o Czinho só no WhatsApp, quando a gente quer perguntar para alguém, ô, você vai hoje? Ninguém escreve bonitinho, você vai hoje. A gente manda não sei, porque é convencionado assim. A gente viu a evolução da nossa língua, diferente de tipos de linguagem, diferente de tipos de leitura. A gente falou sobre a questão de morfologia. Por que a gente estuda morfologia? Porque a gente precisa entender que tem uma estrutura lógica para que a gente saiba falar, saiba escrever muito bem, para que a gente não fique perdido, soltando palavras aos ventos, sem sentido, sem estrutura nenhuma. A gente falou sobre ortografia, por que a nossa língua evolui, o que isso influencia, como que a gente consegue ver a modificação de uma palavra ao longo do tempo. A gente viu que isso é convencionado. Existem pessoas específicas que estudam essa área da língua e essa área convenciona-se a forma que a gente fala é uma forma ok, se a gente pode passar isso para uma gramática para não ficar perdido. A gente viu as questões de pontuação e acentuação. Por que a gente viu pontuação e acentuação? Porque a gente sempre bateu na tecla da diferença de língua falada e língua escrita. Na língua falada, eu influencio com tom de voz, com gestual, com feição facial, expressão corporal, com mímicas. E a língua escrita não, a língua escrita ela precisa dar conta de tudo isso que eu tenho na falada. E como que a gente faz isso? Através da pontuação. A gente viu a importância da pontuação no nosso texto escrito. A gente viu a questão de expressões problemáticas. São frases ou expressões fora do comum que, às vezes, por falta de uso na escrita, a gente acaba confundindo na hora de escrever. Porque ou são muito parecidas, ou têm o mesmo som, e algumas grafias a gente confunde. A gente viu as funções que a gente tem na nossa linguagem, denotativa e conotativa. A gente sempre consegue falar de uma forma literal e consegue falar de uma forma figurada. Como que eu consigo diferenciar uma da outra? A forma dicionarizada, a forma denotativa, é a forma que a gente utiliza em texto acadêmico, a forma que a gente trabalha de uma maneira mais formal. Por quê? Porque na língua falada o conotativo faz mais sentido, precisa estar presente no contexto. A gente viu os elementos da função sintática. Que elementos são esses? Se na morfologia eu vi cada parte da frase, os elementos, a gente viu a estrutura total da frase, sujeito e predicado, tudo aquilo que a gente tem como seres humanos, seres projetados para passar uma informação, para se comunicar. Por que a gente trabalha o sujeito e predicado? Porque é a necessidade humana que a gente tem de se comunicar, de falar, de se expressar. Como que a gente faz isso? Através da nossa fala. Essa fala é estruturada, ela é baseada nas funções da sintaxe. Sujeito, predicado, verbo. Esse verbo precisa de um complemento? Esse verbo precisa de uma preposição para fazer um sentido? Esse verbo tem um sentido fechado sozinho? A gente viu questões de concordância verbal e nominal. Como que essa frase estruturada precisa concordar para ficar bonitinho, para ficar sonoro? E a gente fechou nos gêneros textuais.
Que tipos de gêneros nós temos abertos hoje para a gente estudar, para a gente aprender? Essas estruturas me influenciam como? Eu preciso dessa estrutura para criar um texto específico, para ter um sentido específico ali. Por isso que a gente consegue encaixotar cada tipo de texto. Toda essa linha tênue de tudo que a gente estudou entra também. Lembra no guarda-chuva virado de cabeça para baixo? Tudo isso a gente agregou nesse guarda-chuva. A ideia que eu tive e que eu pretendi, e eu espero ter conseguido trazer para vocês, é entender a língua portuguesa de uma forma desmistificada. A gente tem o costume de ver a língua portuguesa como um bicho de 7 cabeças, como aquela gramática de 2 filos que a gente sentava antigamente e decorava. Não. O que eu quis trazer para vocês foi que a gente tem um processo comunicativo e ele precisa ser estruturado. A gente precisa entender a diferença que isso causa na nossa vida, o impacto que isso causa. Quando eu vi essa matéria, tá na tela, no slide para vocês, falando sobre erro de português pesar mais que falta de experiência na eliminação de um candidato de emprego, eu fiquei meio receosa. Por quê? É muito comum a gente se expressar muito mal. Na grande maioria das vezes, o fato do português não ser muito bem trabalhado, ele pode influenciar não só na parte de entrevista, na parte da fala. Isso também conta ponto na hora da estruturação do currículo. É um documento, tem uma estrutura formal específica. Se a gente não se empenha na estruturação de um currículo, se a gente não passa uma mensagem clara nesse currículo, a gente não chega nem na segunda fase, digamos assim. Então, toda vez que a gente perceber que a nossa fala é adaptada, que a nossa escrita precisa manter uma certa estrutura para ela ter um valor maior, para ter um valor mais atrativo, a gente precisa entender isso. Dominar a nossa língua é fundamental, independente do âmbito. Não adianta nada, exemplo, se eu fosse uma professora de geografia, eu chegasse para falar sobre placa tectônica, e eu falasse com o meu aluno qualquer baboseira usando o termo específico, ele ia entender enquanto criança? Não. Por quê? Eu não estaria adaptando a minha linguagem para ele. Então, qual o papel do professor na sala de aula? Demonstrar. O professor de geografia, geralmente, quando vai ensinar as crianças, ele leva os exemplos de massinha, ele explica a questão da formação do globo terrestre, para ele explicar a questão das placas tectônicas. O que a gente fez aqui na nossa aula de língua portuguesa? Eu condensei os assuntos e praticamente mastiguei eles para passar de uma maneira mais direta para vocês. O objetivo que a gente atingiu durante as nossas aulas foi entender o funcionamento e a funcionalidade da nossa língua. A gente precisa aprender a utilizar a nossa língua de uma forma correta nas diversas situações comunicativas que a gente tem. Lembram quando eu falei que a gente não fala com o chefe se a gente não tem um acesso a ele mais íntimo, digamos assim? A gente não fala com ele da mesma forma que a gente fala com um amigo, um colega de classe? Isso é uma questão de adaptação da linguagem. A forma como a gente se porta diante dessas pessoas, diante das diversas situações, fazem com que a gente atribua um valor legal ao nosso português, digamos assim. A forma como a gente trabalha isso é diferente. Como eu não pude ter aula presencial com vocês, então, a única forma de avaliar se a escrita de vocês estava ok, se vocês estavam indo pelo caminho correto, foi através da atividade, creio eu que a gente atingiu isso com êxito. Pouquíssimos alunos ficaram sem entregar as atividades, pouquíssimos alunos ficaram sem as notas. Por que eu estou falando isso? Porque para vocês entenderem, mesmo que seja uma disciplina teoricamente chata, que vocês já viram a vida inteira na escola, é uma disciplina necessária. A gente precisa sempre bater nessa tecla para a gente relembrar. Se a gente não tem o costume de ler, de escrever sempre, isso foge da nossa memória. A gente começa a ter uma certa perda de controle, digamos assim. A gente seguiu o nosso conteúdo programático certinho, a gente fez as atividades. Eu apliquei 2 atividades avaliativas porque eu poderia dar 3 notas para vocês. Uma dessas notas precisava ser uma prova. Essa prova vai abrir 8h30 hoje, aqui na plataforma. O que tem nessa prova? Tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que eu falei com vocês. É uma prova bem tranquila, muito tranquila. Tudo aquilo que a gente discutiu, tudo que tiver na prova está na apostila. Como me garantiram que vocês tinham a apostila,
eu fiz a prova baseada na apostila para não fugir muito. Então, qual é o intuito? Vocês têm duas chances. Eu abri a prova abre 8h30. Vocês podem dar uma olhada na prova. Como tem duas chances, já tentem fazer. São questões tranquilas, fáceis. Quem tiver dúvida de alguma coisa, pode me mandar mensagem. A gente sempre teve esse contato direto. E eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre a prova? Não? Não. Ok. A prova tem 10 questões. Cada questão vale 1 ponto. São questões optativas, então não tem como eu considerar meio ponto. São questões de comando direto, são fáceis de entender. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar mensagem. Eu acho que é isso. Quem me entregou as 2 atividades, eu espero não ver vocês na próxima aula. Só para dar nota, espero não ver vocês na recuperação. A gente tentou trabalhar aqui juntos com uma linguagem mais acessível, mais fácil para todo mundo. Então, eu espero que vocês tenham se saído muito bem. Eu espero que a gente tenha conseguido manter esse contato de uma forma direta. Eu espero que vocês saiam muito bem na prova. É a forma que eu tenho de saber se vocês conseguiram entender tudo que a gente trabalhou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar aqui. Professora, a prova vai ficar disponível até que dia? Até dia 21, 6 da tarde. Ok. Ok? Eu acho que é isso. Para quem quiser dar uma olhada no material, está todo na plataforma. A prova foi toda baseada na apostila que eu acabei de mandar para vocês no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Então, é uma apostila fácil, é muito mais resumida do que tudo que a gente trabalhou na sala. Observe, leiam o comando das questões calmamente. Vocês, eu acho que tem 2 horas para fazer a prova. Deixa eu só confirmar aqui. Para que fique mais fácil para vocês. Vocês têm tempo, são questões rápidas, fáceis, tranquilas, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que é só isso que eu tenho para passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Um aluno que... Franklin Wesley Duarte. Vocês conhecem? (10M). Se alguém conhecer, eu vou mandar mensagem no grupo para quem está me devendo nota. Mas Franklin e Rayane Caroline são os alunos que não me entregaram a atividade. Eu preciso saber se eles ainda estão na sala, porque na turma 7M eu sei que Igor Silva de Araújo Rabelo saiu do curso, correto? Sim. Isso. Eu acho que é só isso. Deixa eu ver o horário que vocês têm para fazer a prova. As provas. Tempo de prova. Vocês têm 2 horas de prova para fazer 2 tentativas. Até o dia 21, às 18 horas. Vocês têm 1 semana para fazer. Eu acho que é só isso. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp. Boa sorte na prova. Eu espero que a gente só se veja na próxima aula para eu dar nota e dar um tchau para vocês. Vocês já estão liberados. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Obrigado, professor. Boa noite. De nada. Boa sorte para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.